Olá, eu sou a professora Jaqueline Viana Nogueira. Estou aqui com o objetivo de auxiliar nossos alunos com alguns conteúdos importantes. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é o conteúdo de língua portuguesa, funções da linguagem. Mas antes de iniciar, nós vamos trabalhar uma frase de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Eu gostaria agora, se possível, que você deixasse o seu comentário abaixo. Vamos lá. Funções da linguagem, que é o conteúdo de hoje. Para que a gente possa entender com clareza as funções da linguagem, é bom, primeiramente, conhecermos as etapas da comunicação. A comunicação, ela não acontece somente quando falamos, ou quando dialogamos, ou até mesmo quando redigimos um texto. Não, ela está presente em quase todos os momentos da nossa vida. Quando eu converso com um colega, quando eu leio uma revista, quando eu dou uma boa noite a uma pessoa. Então, em todos estes momentos, nós estamos nos comunicando. Então, vamos lá. Os elementos da comunicação são emissor. Quem é o emissor? É aquele que emite, que codifica a mensagem, ou seja, é aquele que envia a mensagem. E pode ser uma única pessoa, pode ser também um grupo de pessoas. Nós temos também o receptor. O receptor é aquele que recebe, que decodifica a mensagem. Ou seja, a quem essa mensagem é endereçada. Também pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. A mensagem é o conteúdo que vai ser transmitido pelo emissor. Essa mensagem, ela nada mais é do que o assunto. Temos também o código. O código é o conjunto de signos usados na transmissão e na recepção de mensagens. O referente é o contexto relacionado ao emissor e também ao receptor. Esse referente, ele também pode ser chamado de contexto. O canal é o meio pelo qual circula a mensagem. Observação. As atitudes e reações dos comunicantes são também referentes e exercem influência sobre a comunicação. Então, vamos lá às funções da linguagem. O emissor, ao transmitir uma mensagem, sempre tem um objetivo: informar algo, demonstrar seus sentimentos ou convencer alguém a fazer algo, entre outros. Consequentemente, a linguagem passa a ter uma função, e essas funções são as seguintes: a função referencial, a função conativa, a função emotiva, a função metalinguística, a função fática, a função poética. Então, vamos lá. Olha lá. Em um mesmo contexto, duas ou mais funções podem ocorrer simultaneamente. Uma poesia, em que o autor discorra sobre o que ele sente ao escrever poesias, tem as linguagens poética, emotiva e também a metalinguística ao mesmo tempo. Função referencial. Ela acontece quando o objetivo do emissor é informar. Ocorre a função referencial, também chamada de denotativa ou de informativa. São exemplos de função denotativa: a linguagem jornalística e também a linguagem científica. Olha aí um exemplo. Numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã vermelha e uma pera. Então, nós temos aí a informação do que há na cesta. Na função referencial, nós vamos ter ela centralizada no referente. Quando o emissor procura oferecer informações
da realidade. Ela é objetiva, ela é direta, ela possui uma linguagem denotativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular. A linguagem usada nas notícias de jornal e de livros científicos fazem parte da função referencial. Agora nós vamos ter a função conativa. Ela ocorre quando ela é, na verdade, uma apelação. Ela também é chamada de apelativa. Quando o emissor tenta convencer o receptor a praticar determinada ação. É comum o uso do verbo no imperativo. Olha aí a frase. Comprei aqui e concorra a este lindo carro. Compre aqui e concorra a este lindo carro. Então, nós temos aí compre, do verbo comprar, e concorra, do verbo concorrer. Então, nós percebemos aí que o verbo está no imperativo. Compre aqui é a tentativa do emissor de convencer o receptor a praticar a ação de comprar ali. Na função conativa, nós vamos ter ela centralizada no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu, você ou o nome da pessoa, além de vocativos e também de verbos no imperativo. Ela é usada nos discursos, nos sermões, nas propagandas, que se dirigem diretamente ao consumidor. Função emotiva. Quando o emissor demonstra seus sentimentos ou emite suas opiniões ou sensações a respeito de alguma pessoa, de algum assunto, acontece a função emotiva, também chamada de expressiva. Olha aí o exemplo. Nós o amamos muito, Romário. Então, nós temos ali a demonstração de quê? De sentimento. Função emotiva. Ela é centralizada no emissor, revelando sua opinião, ou seja, a sua emoção. Nela prevalece a primeira pessoa do singular, interjeições, exclamações. É a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas e também das cartas de amor. Olha aí o exemplo. Estou muito feliz. A função metalinguística é a utilização do código para falar dele mesmo. Uma pessoa falando do ato de falar, outra escrevendo sobre o ato de escrever, palavras que explicam o significado de outra. Olha aí o exemplo. Escrevo porque gosto de escrever. Ao passar as ideias para o papel, sinto-me realizada. Então, na função metalinguística, nós vamos ter ela centralizada no código, usando linguagem para falar dela mesma. A poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um texto que comenta outro texto. Principalmente dicionários, são repositórios de metalinguagem. Em um mesmo texto podem aparecer várias funções da linguagem. O importante é saber qual a função predominante no texto, para então defini-lo. A função fática, ela ocorre quando o emissor testa o canal de comunicação a fim de observar se o receptor o entendeu. São perguntas como, não é mesmo? Você está entendendo? Você está ligado? Ou frases como, alô, oi. Olha aí um exemplo. Alô, Houston. A missão foi cumprida, ok? Devo voltar à nave? Alguém me ouve? Alô? Então, ela é centralizada no canal, tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal. A linguagem das falas telefônicas, as saudações e similares, também fazem parte da função fática. A função poética é a linguagem das obras literárias, principalmente das poesias, em que as palavras são escolhidas e dispostas de maneira que se tornem singulares. Olha aí. No peito, a mata aperta o pranto, do olhar do louco para a meia-lua.
Nós temos aí esse texto, clímax. A função poética, ela é centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados por quem? Pelo emissor. Ela também pode ser afetiva, sugestiva, conotativa, metafórica. Valorizam-se as palavras, suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de música, em algumas propagandas e etc. Então, nós temos aí esta apresentação sobre as funções da linguagem. Espero que tenha ajudado a todos vocês que estão neste momento assistindo. Obrigada.